novo aqui. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse mais um encontro do projeto de extensão História e Memória da Luta pela Terra Rio de Janeiro, que esse encontro está sendo realizado no dia 17 de dezembro, e seria no dia 10, seria semana passada, né? Tivemos que adiar por uma boa notícia. Nosso projeto foi premiado na UERJ Sem Muros, Semana Paulo Freire, né? Recebemos um prêmio pelo projeto de extensão. A nossa bolsista Ive Mendonça foi contemplada aí com um presente e se destacando aí no nosso projeto, e a atuação da Ive nesse projeto, sempre atenta. E aproveito a ocasião para convidar mais pessoas a participarem do projeto, a se dedicarem. Como eu estava falando aqui, esse projeto ele mal começou, a gente começou esse ano. Então, num ano de pandemia, aprender também é um aprendizado também, até para a gente dividir mais as responsabilidades, dividir as tarefas, né? Então, a gente quer realmente socializar mais esse projeto, né? Que mais pessoas participem de uma maneira mais ativa. E aí, quer falar alguma coisa? Ive, Jéssica, que também estão participando do projeto. Não, tranquilo. Tem que dar os parabéns para a Ive, né? Parabéns. Sucesso. Parabéns para a gente. Para a gente. Arrasou, Ive arrasou. E fazer uma saudação à Aline Abreu, agradecer mais uma vez, Aline, pela sua presença, sua disponibilidade, seu tempo. A Aline compreendeu que semana passada a gente não poderia, super generosa. E aproveito para apresentar brevemente a Aline Abreu, vou deixar ela se apresentar melhor. Foi serviço social que você fez na UERJ, né, Aline? Também, né? A Aline fez serviço social na UERJ. O motivo da gente convidar ela, que há pouco tempo a gente trabalhou com a sua entrevista ao projeto Memórias do ITERD, que é onde se baseia a parceria desse projeto aqui. Ela é uma parceria com o projeto Memórias. E a Ive trabalhou na sua entrevista. A gente ficou muito impressionado e encantado com a sua trajetória, com a sua história, de, ao mesmo tempo, lutar pela moradia, pela sua sensibilidade de analisar algumas coisas. E aí, eu conversando com a Ive, de como é que é essa questão a sua militância pelo direito à moradia na ocupação Francisco Eugênio e essa sua participação na UERJ, na sua vida de estudante universitário, como é que essas coisas podem se combinar? Que esse projeto ele tem duas vertentes, principalmente. Uma delas é o apoio que a gente está dando ao ITERJ, no projeto Memórias, e outra, internamente, a gente também estimular, dentro da UERJ, não só o debate sobre memória, sobre história oral, mas também debate sobre moradia, sobre movimentos sociais. Então, esse projeto ele tem essas duas dimensões. Já falei demais, vou passar para a Aline. Aline, você fica à vontade. A gente também pensou aqui não ser um encontro também de horas, né? É um bate-papo da maneira mais informal possível. Você fica à vontade para se apresentar, fazer suas considerações, e depois a gente abre aqui para comentários, perguntas, tá? Obrigado, Aline. Eu vou me calando por aqui por enquanto. Olá, gente. Boa tarde. Agradeço, né, o convite, né, de participar aí, fazer essa troca. Eu até pensei em elaborar alguma coisa e tudo mais, mas depois eu falei assim, gente, a gente vai falar da vida, né, da nossa vida, como que a gente sistematiza a nossa vida, né? É algo muito complicado, né, da gente fazer, porque elas têm muitas idas e vindas, né, muitas experiências aí nesse meio do caminho. Então, sou a Aline, sou formada em serviço social pela UERJ, né, pesquiso a área de direito à cidade, a questão da moradia, particularmente a moradia de interesse social. E aí, essa minha aproximação com a militância, né, principalmente na questão do direito à cidade e à moradia, ela veio da necessidade objetiva, né? A gente já essa ocupação, né? Essa ocupação é a ocupação Francisco Eugênio. Meus pais foram um dos primeiros moradores, né, dessa ocupação, que até então não se reconhecia como tal. Isso há mais de
30 e tantos anos atrás, quase a ocupação tem 30, tem 38, ela tem mais ou menos uns quase 40 anos a ocupação hoje, né? A gente chegou lá, eu tinha uns 3 anos, 4 anos de idade, então a ocupação é uma ocupação já antiga, mas aqueles moradores não se reconheciam, né? Nós, como moradores, não nos reconhecemos que estava uma ocupação urbana, aquilo não passava pela cabeça, né, das pessoas, né? A gente simplesmente ocupou um espaço público que estava abandonado e construiu as casas, né? É uma ocupação que fica muito próximo da UERJ, e aí isso também tem uma coisa muito interessante, né? Porque morar próximo à UERJ e depois estudar na UERJ, né? Então, assim, é uma ocupação que fica relativamente próxima ao UERJ, porque fica ali na estação de São Cristóvão, naquelas mediações ali, e um lugar que, quando foi ocupado, era um lugar em degradação, né? Era um terreno baldio, que não ficava dentro de uma favela, mas era, de alguma maneira, um espaço de uso, no sentido de uma certa... outros usos que eram possíveis ali no território, né, nessa mediação aí entre outros aspectos aí da questão urbana, da violência urbana, né? Então, quando era comum, por exemplo, quando quando meu pai chegou, os moradores chegaram, que era mato, era lugar de desova, era lugar de prostituição, era um ponto também de uso de droga. Então, assim, era um conjunto de coisas que acontecia nesse terreno, que não era um terreno muito grande, mas era o suficiente para abrigar hoje, o suficiente para abrigar hoje 12 famílias, né? Então, é um terreno que a gente era de posse do governo do Estado, né? Um terreno que é de posse do governo do Estado, é propriedade do governo do Estado, e que em 2010 foi direcionado para a habitação social, né, gente? Isso, acho que foi 2010, foi direcionado para a habitação social, né? Até então o processo está correndo e tal, mas essa movimentação, né, e até então, isso, as famílias ocuparam, construíram suas casas e estavam lá, até então, tocando suas vidas, né, com as suas interações ali comunitárias do que era possível ser feito e tal. Só que, a partir de um dado momento, a partir de 2007, onde começou a acontecer os primeiros processos de desocupação. Antes disso, a gente começou a receber cartas, né? Então, o terreno ele tinha sido um trâmite para o Rio Previdência, e o Rio Previdência começou a cobrar taxas de ocupação dos moradores. Taxas de ocupação que, além de não garantir nenhuma regularização fundiária, nenhuma perspectiva nesse sentido, ainda tornavam os moradores em dívida, porque o não pagamento dessas taxas tornava os moradores em dívida ativa, em um conjunto de situações. Então, assim, a taxa de ocupação inicialmente que foi proposto era propostas de mais de, sei lá, se fosse comparado no valor de hoje, seria o quê? Uns 50 mil para cada morador? Não, isso já com débito. A partir dali seria outros valores, né? Então, a gente pagaria taxas de ocupação, que a gente não saberia exatamente qual seria o valor, e sem nenhuma perspectiva de segurança, né? E aí, quando a gente alguns moradores chegaram a ir ao Rio Previdência, tentar negociar e fazer algumas coisas bem complicadas lá dentro, em termos de negociação em relação a isso. Outros se recusaram, a minha família foi uma que se recusou. E aí foi onde começou os processos de reintegração de posse, principalmente se iniciando com os moradores que começaram a fazer essa negociação, né? E aí aconteceu a primeira reintegração de posse em 2007. 2006, 2007 aconteceu a primeira reintegração de posse. E a partir dali, isso aconteceu a primeira,
e aí todo mundo ficou meio assustado e trancado dentro de casa, porque não tinha esse sentimento de comunidade, de que aquilo era uma luta de moradia, não existia isso, essa compreensão, né? Se achava que tinha alguém queria tirar, sei lá, cobrar alguma coisa, não sei. E foi bem complicado, ficou todo mundo trancado dentro de casa, sem muito saber o que estava acontecendo. E foi executada essa reintegração de posse na primeira casa. Era um morador que não ocupava o espaço, então era uma casa que estava meio vazia, servia de aluguel, coisa do tipo, e aí o pessoal ficou meio... Não era um morador que tinha vínculo com a comunidade no sentido que era um morador recente. E a partir dali a gente começou a perceber, e aí começou a se encurtar as notificações de reintegração de posse. E é onde que a comunidade começa a ficar atenta, né? Onde a gente começou a ficar atenta e o que está acontecendo. E daquilo que foi, depois de 3 meses ou coisa do tipo, começou a receber notificações e execuções de reintegração de posse. E é onde a gente começa a falar, então a gente vai ter que ver o que está acontecendo, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente ficou completamente perdido, e é onde começa a se mobilizar a comunidade. A gente começa a organizar, né, uma conversa interna e para ver o que era possível fazer. À época, eu estava terminando a graduação em serviço social, não tinha proximidade nenhuma com a militância de moradia, mas tinha uma militância estudantil, né? Eu tinha feito parte do centro acadêmico de serviço social, nos primeiros períodos da faculdade, eu frequentava o movimento estudantil do serviço social, então tinha essa possibilidade de vivenciar a universidade, a organização estudantil, mas de alguma forma uma organização por reivindicação de direitos e tal, foi possível eu perceber, então, peraí, somos ocupantes, né? E aí começou essa percepção de que a gente precisa se organizar. Mas não chegou nem a essa percepção do ocupante, a gente só falou assim, precisamos nos organizar. E é onde a gente começou a ter contatos com organizações de moradia, e é onde, com esse contato com a organização de moradia, a princípio, a gente iniciou, a gente fez esse diálogo com o Movimento Nacional de Luta por Moradia, o MNLM, Rio de Janeiro, e lá a gente conseguiu ter um suporte, né? A gente tinha uma intervenção, a gente chegou a fazer parte do movimento, e eu fui uma das coordenadoras à época do movimento também. E aí, com essa participação, a gente conseguiu se perceber como ocupação. Tanto que, inicialmente, as famílias tinham até um certo receio do tipo, eu não sou ocupante. Para eles, tinha um conflito de concepção do que era ocupação, né? Porque para eles é como eles estivessem invadindo. E eles não entendiam isso, né? Ocupação é um termo ocupante como um termo político do movimento de moradia, mas para aqueles moradores ali, eles não eram ocupantes, eles eram dono daquilo ali. Então, eles eram não era nem proprietário nesse sentido mais burguês, não, era porque eles que fizeram função social àquela terra, sabe? Então, para eles, esse termo, tanto que tinha uma certa resistência inicialmente, se era ocupação Francisco Eugênio, ou comunidade, ou ficou muito... na época foi bem interessante essa conversa entre nós, assim, porque eles entendiam que aquilo, e eles, e meu pai, e todo mundo que compunha, entendia, né, que aquilo ali é deles, eram deles, eles construíram a própria casa, fizeram toda a parte de esgotamento, toda a parte de elétrica, tudo, né? A comunidade, parte do esgoto da comunidade, quem fez foi meu pai, né? Então, assim, foi bem interessante esse primeiro momento, né, de percepção sobre essas coisas que, às vezes, sei lá, não sei, um campo meio filosófico, meio, sei lá, de termos, né, mas que de nomenclaturas e tal, mas que para eles tinham um sentido, né? E aí a gente conseguiu fazer essa organização, e aí é onde a gente começa com os processos, né? E aí a gente começa a nos organizar internamente,
E a primeira iniciativa da comunidade e a gente já se entendendo como comunidade, foi quando um dos moradores acontecer a segunda reintegração de posse. E aí, quando acontecer a segunda reintegração de posse, o morador chegou a ser despejado com força policial e aquela coisa, toda a truculência, né, que a gente sabe que se vivencia quando a gente passa por uma experiência de reintegração de posse, né, da justiça e todo esse aparato que era muito estranho à comunidade, né, que é esse aparato judicial, esse aparato policial, né? Então, era um momento em que o Estado se comunicava com a gente, né? A forma que o Estado iniciou a comunicação com a gente foi através das cobranças e da reintegração de posse. E aí logo a gente se organiza e passa a fazer essa primeira nossa organização interna, então esse reconhecimento, esse trato, esse falar. Então as assembleias aconteciam lá no quintal da minha casa, né, na casa dos meus pais. E essas assembleias aconteciam nesse lugar. E aí a gente começa a fazer os processos, né? E a gente recorre ao núcleo de terras da Defensoria Pública, e aí abre um processo, solicita 2 processos distintos, um pela extinção das cobranças, né? Porque as cobranças eram algo... nas últimas cartas que chegou né, ocorreu a entregar e tal, chegava a quase 1 milhão, né? Chegava a quase 1 milhão, assim. Então começava a gente fez um processo para isso e um segundo processo para o reconhecimento, por ser uma terra do Estado, para a gente fazer o que seria a concessão de uso, né, do imóvel, né? Lá não cabe uso campeão, lá por ser uma terra pública, a gente seria uma concessão de uso, né? E aí essa concessão de uso, ela está atrelado ao uso doméstico, né? Então a gente usaria ali para fins de moradia, para aqueles que tinham a moradia e seus filhos, seus descendentes, né? Então a gente começou a fazer essa movimentação e alguns anos depois a gente conseguiu nessa articulação com o movimento social, que o governo do Estado, à época assinado pelo Cabral, fizesse um documento, né, direcionando, elencando, né, e aí era um momento de muitas lutas, né, muitos questionamentos sobre a questão da terra no Rio de Janeiro, né, os movimentos sociais estavam organizados para isso, para esse elencar dos imóveis vazios do Estado e sua destinação para a habitação social. E aí, nesse movimento, né, de busca de regularização e de reconhecimento, o governo do Estado elenca um conjunto de imóveis do Rio Previdência para destinação para interesse social, muitos deles já está sendo ocupado por famílias pobres, né, por trabalhadores. Então, e um desses terrenos, né, foi onde a ocupação se consolidou, assim, né? Então a gente foi direcionado. À época teve uma restrição não, teve um condicionamento de que para se fazer a regularização fundiária da ocupação Francisco Eugênio era necessário também um reconhecimento, eu perdi o nome agora, mas é um reconhecimento por parte da prefeitura, né? A prefeitura tinha que fazer também como fosse uma área de interesse social, né? Porque essa parte urbanística ficaria por conta da prefeitura desenvolver, né? Então, ela teria que fazer... ele atrelou, então, antes da papelada realmente acontecer, era necessário fazer aí esse reconhecimento da prefeitura, né? E aí a gente se depara, né, na época, a prefeitura de Eduardo Paes, né?
E era nesse período aí que esse processo chega na prefeitura, né? Uma prefeitura de que, nesse bojo, né, do governo do Eduardo Paes, que sempre, né, atuou de forma muito forte aí na questão dos despejos, né, e de todo esse processo aí de conluio com as empresas e esse contexto todo. E aí a gente ficou muito atento nesse período, porque se no início da ocupação era um lugar que não tinha uso, né, que os usos que eram feitos eram usos, não cumpria sua função social, e aí quem fez a função social foram os moradores, nesse segundo momento, a gente já passa a estar num lugar valorizado, né? A ocupação ela fica num quarteirão em que funciona, né? Há muitos anos atrás funcionava um hospital que era um hospital filantrópico da Ordem Terceira ou algo do tipo, que foi fechado, ficou abandonado muitos anos e depois foi comprado pela Rede D'Or. E hoje é onde funciona o Quinta D'Or. Então, a gente começou nesse momento em que a prefeitura recebe o nosso pedido de zoneamento, né, do terreno, a gente está já numa área valorizada, né, que é São Cristóvão, por conta dessa aproximação com o centro da cidade, aproximação com toda uma rede, toda uma malha também de malha pública, né, em relação de transporte, então metrô, trem, uma vasta condição que tem por ali, um lugar relativamente estratégico, em frente à Quinta da Boa Vista. Então tinha todo um discurso à época, né, de uma ocupação também pelas empreiteiras. Então a Gafisa, a Concal, um conjunto de empreiteiras começaram a ocupar também o entorno da Quinta, construindo também projetos imobiliários, né, de médio padrão, mas um médio padrão bem valorizado, assim, né? E aí a gente fica nesse meio, né? A ocupação, e a gente tem a ocupação, é uma rua em que nós estamos na esquina dessa rua, não chega a ter a metragem de lá. Ai, gente, eu sou meio ruinzinha de metragem, mas a gente tinha isso, até a gente tem isso descrito, né, nos documentos que a gente precisou para fazer de topografia do local e tudo mais, a gente tem essa metragem. Mas é o suficiente para ocupar, para ter uma ocupação de 12 famílias, né? Então, a gente fica na esquina, e o outro pedaço da rua, que seria a continuidade da rua, é de posse do governo da Prefeitura do Rio. Só que esse é um outro grupo, um grupo que não avançou, a gente até tentou fazer uma articulação à época, né, para a gente poder fazer um movimento conjunto, mesmo que fossem órgãos distintos, mas não foi muito frutífero. O que a gente conseguiu realmente consolidar foi a Francisco Eugênio, né, como comunidade, como grupo organizado. Então, a gente participava de passeatas, ia para a prefeitura, ia para esse grupo que se mobilizava e se constituía, né? E aí, nesse quarteirão que a gente que eu estava dizendo, tinha esse prédio da Concal, tinha um prédio da Concal, tinha o Quinta D'Or, tinha todo um quarteirão que estava sendo ocupado pelas empreiteiras, e aí você imagina, é um quarteirão, e nesse quarteirão, essa borda, ele começou a ser empurrado por todas essas empreiteiras e esse lado aí desse parte imobiliária, né? Esse capital imobiliário aí. Então, a gente ficou praticamente num pedaço desse quarteirão todo. Se for pegar o quarteirão de cima, a gente está num pedacinho, ó, encurralado nesse pedacinho. Mas a revelia de tudo isso, né, de tudo que aconteceu e de todas as mobilizações que estavam tendo em relação à retirada, outras tentativas de reintegração de posse foram tentadas ser feitas, mas por começar a chegar nos moradores, que eram os moradores fundadores da ocupação, a gente não conseguiu, eles não conseguiu se efetuar, porque a gente conseguiu barrar
a reintegração de posse no momento que ela estava acontecendo. Então, a gente conseguiu acionar a rede que a gente tinha, os advogados, a Defensoria Pública. O ITERJ veio muito próximo nesse processo. Acho que o ITERJ teve um papel fundamental assim, na época, tanto dos serviços, para a permanência dos serviços, até hoje, serviços que eu digo de água, principalmente de água, né? Lá, a SEDAI tenta, por várias vezes, cortar água e fazer todo esse movimento, mas aí a gente consegue recorrer por conta de que está ainda um imóvel dentro do âmbito do ITERJ, né? Por não ter sido regularizado ainda está no âmbito do ITERJ, é uma responsabilidade do ITERJ ainda, então a gente consegue ainda negociar nesse sentido. Enfim, assim, eu acho que a gente conseguiu mobilizar bastante coisa em termos de permanência da comunidade, sua regularização fundiária, né? A gente conseguiu organizar famílias que até então a gente não tinha essa perspectiva, né? Era algo bem... A gente foi mobilizado pela necessidade, né? O que nos mobilizou a entrar na luta de moradia foi a necessidade, né? Dá muito desespero, assim, a gente vê... e eu via meu pai, eu via os moradores, né, que tinham suas casas, que tinham seus filhos, né, naquele desespero da imprevisibilidade, né, do que construir uma vida inteira e perder na mão do Estado. Então, era isso o mobilizador, né, da luta, né, a vivência na pele, que foi o mobilizador da luta. Então, a partir disso, a gente conseguiu conquistar, né, essa indicação do governo do Estado para passar aquilo como interesse social. A gente conseguiu arquivar todos os processos de dívida ativa. Então, os processos que tinham em nome de dívida ativa de moradores, a gente conseguiu arquivar esses processos. Então, nenhum morador, em termos judicial, está com a dívida ativa, caiu, né? E a gente também, e aí recentemente, eu acho que foi alguns meses atrás, eu acho um mês atrás, pouco tempo atrás, o ITERJ retomou o diálogo, né, com a comunidade, apontando um recadastramento da comunidade e indicando aí a possibilidade de finalmente fazer a reintegração, a regularização fundiária, né? Então, depois de quase, a gente entrou com o processo em 2008, 2009, então já vamos alguns anos nessa luta, né? Pela questão da regularização fundiária, mas ela está mais próxima, né? Alguns moradores não conseguiu, né, ver essa reintegração acontecer, né, essa integração em termos de documental e tudo mais, né, principalmente essa possibilidade de regularização fundiária. Meu pai foi alguns moradores não conseguiram, mas a memória está aí, a luta continua, né? Os moradores, os filhos e nós que, de alguma forma, construímos aquela organização o acreditar, né, que aquela terra foi dada a função por nós, né? Quem deu a função para aquela terra fomos nós, né? Quem deu o reconhecimento e a qualidade de interesse, né, de interesse social fomos nós. Não foi nenhum grupo imobiliário, não foi nenhuma iniciativa do Estado, fomos nós que demos uso, né, a partir da construção, da qualidade dos imóveis, né, da forma de interação com aquele espaço. Então, é um pouco isso. Eu não sei se foi a contento, mas em termos da história, né, da memória aí, da comunidade, foi isso. Eu estava tentando ver se minha mãe conseguia entrar, mas ela também é meio igual a mim, assim, meio com as tecnologias. Então, ela está ali quebrando a cabeça tentando entrar. Mas é isso, assim, né? A gente, quem sabe, uma outra oportunidade, a gente consegue, né, ter outros coordenadores, né, e outras pessoas lá da comunidade participando, né?
Não, Mas, foi mas ótimo, foi Aline. isso. Obrigado. Eu tinha uma dúvida, assim, porque eu li essa entrevista, aí, pessoal, aí quem quiser, assim, também falar alguma coisa, perguntar, só vou levantar uma bola aqui. De que maneira você falou que fez movimento estudantil, né? Isso você acha que, assim, essa questão da sua formação universitária, estar na faculdade, fazer movimento estudantil, isso foi fundamental para que você... Porque quando eu li sua entrevista, parece que, assim, você meio que foi se tornando uma referência por conhecer, né, até você trabalhar a questão do direito, de convencer as pessoas sobre o direito, e eu vi, né, esse susto que quando teve o primeiro despejo, a primeira ação de despejo, isso, então, você acha que, de fato, auxiliou, foi uma coisa importante, não só para você, como para a ocupação. Não, sem dúvida. Sem dúvida, o acesso à universidade, o conhecimento que a gente teve na universidade, ter acesso a uma perspectiva também crítica da sociedade, foi o Uhum. que foi possível se reconhecer para além de uma luta individual, de uma demanda individual. Era algo porque até então, até os primeiros despejos, era uma luta individual, era o problema daquele morador com a justiça, né? A partir do momento em que a gente passa, e aí, de alguma maneira, né, a minha experiência dentro da universidade, né, a minha formação no serviço social, de alguma maneira também, e os contatos que tinha, né, por conta das lutas mesmo e tal, de alguma maneira, ela foi importante, assim, né, para construir um diálogo com as famílias e, principalmente, construir a esperança de ser possível fazer aquilo junto. Porque tem uma perspectiva individualista muito forte, né, nas pessoas, nas suas demandas e tal, né? Uhum. Só que ali, por se tratar de um imóvel que ele não é partilhado, a gente não tem fração ideal para cada moradia. Para o governo, aquilo ali é um imóvel único. Então, não era possível, mesmo se as pessoas quisessem fazer individualmente, não seria possível fazer essa luta, fazer esse reconhecimento. Então, a gente, pelas circunstâncias, pela necessidade, a gente foi mobilizado, né, a fazer uma luta conjunta. Então, acho também que esse despertar para a luta conjunta, eu acho que foi possível também por de alguma maneira, eu acho que essa experiência, eu acho que colaborou de alguma forma, né? Porque conectou ali também com aquilo que era o íntimo das pessoas, que eu tenho meus filhos, eu preciso criar eles em algum lugar, né? E as pessoas tinham enraizamento, né? Uma comunidade com a época com mais de 30 anos, né? Então, assim, então tinha um enraizamento, né? Tinha uma perspectiva das pessoas que estavam ali de deixar aquilo para os seus filhos. Hoje, muitos dos filhos ainda estão lá, né? Eu não moro mais na comunidade, morei até 3 anos atrás, eu ainda era moradora. Hoje eu não moro, mas a minha mãe mora lá, meus irmãos moram lá, os vizinhos tiveram filhos e os filhos ocupam esses lugares, né? Então, assim, é uma comunidade em que as pessoas têm um atrelamento porque elas efetivamente construíram, né? Então, o acesso à universidade, né? E a esse conhecimento possibilitou o contato com as instituições, né? Uma leitura de mundo que foi possível dialogar, né, com esses moradores e construir. Então, eu acredito que a universidade teve um papel importante também nisso, né, nesse nível de despertar também, sabe? Pode ir, Ive. Ive, depois... a Jéssica fez uma pergunta aqui. Você quer que eu leia, Jéssica, ou você faz depois? Eu leio, então? Eu leio? Depois da Ive? Tá. Então, Ive, pode ir. Boa tarde, Aline. Formalidade de lado, assim. A gente teve muitas entrevistas assim, excelentes, mas a sua foi, de longe, a que mais me tocou, né? Com as devidas ressalvas, me identifiquei aí pela questão da sua biografia, sua luta, se relacionarem também com a sua vida universitária, né? Estar no movimento estudantil da UERJ foi uma chave importante que eu pude perceber dentro da tua entrevista, né? Para a sua atuação enquanto liderança na ocupação, né?
E é importante a gente ter uma universidade que se relacione com o seu entorno, e essa é a proposta de uma universidade verdadeiramente popular, né, de uma UERJ sem muros. E eu queria saber de você, assim, o que você acha que deveria ser, qual que deveria ser o papel das universidades, né, enquanto um agente importante para essas mudanças, de estar se pensando um outro projeto de sociedade, uma outra ideia de propriedade na luta pelo direito à terra e moradia. É isso. Bem, eu acho que a universidade, quanto mais plural, a gente consegue, né, capitalizar. Uma universidade plural faz com que, né, e aí eu acho com as caras, a universidade pintada, né, ela e diversa, ela possibilita que esses também acessem conhecimentos, acessem coisas, porque muitas das vezes a gente vivencia, mas existe ainda uma codificação dessa vivência, sabe? Gente, eu vivi lá, morei lá desde o meu, sei lá, eu cheguei lá com 3 anos, 4 anos de idade, e aí eu só fui ter essa percepção com 20 e poucos anos, né? Diante de uma luta, né? Então, assim, isso só foi possível porque eu realmente acessei um conhecimento e não foi qualquer conhecimento. Isso também é válido, assim, né? Você ter não só uma universidade plural, eu fui uma estudante cotista da UERJ, então eu tenho uma universidade que é plural, você tem uma universidade que é crítica, uma sociedade que reflete sobre essa sociedade e tem compromisso de refletir e analisar essa realidade, sem dúvida, possibilita que outros... e aí, nossa, eu estou falando aqui, estou lembrando de vários colegas, né, do movimento de favela, dos movimentos de moradia, pensando aqui de vários que organizam, que hoje são lideranças, né, em movimentos de moradia, outros que foram para a área do direito e estão dando suporte, né, às ocupações, né? Então, acho também interessante isso, também das faculdades, né, se envolver, né, nos suportes às comunidades, então, nisso, no levantamento das memórias e como isso é importante para a luta pelo direito. À época, quem fez o documento fui eu, mas, assim, eu observando aquilo, né, assim, do tipo, como que seria importante as faculdades, né, que têm algum nível, que têm possibilidade de construir, por exemplo, a questão da memória da comunidade, fazer esse resgate, de possibilidade de instrumentalizar, documentar, porque isso, você precisa documentar aquilo. A gente existe quanto está documentado, assim, para o governo, né? Só a gente falar que, eu estou lá, não, a gente teve que juntar uma série de documentos antigos, de conta de luz, de fotos, cartas, a gente teve que juntar uma série de documentos para mostrar para o Estado que a gente estava ali, né? Então, como que... e aí a gente percebia isso depois, assim, né, em contato com as comunidades que eram atendidas do ITERD, que uma das primeiras orientações do ITERD à época era traga em registro, em memória, a existência dessa comunidade. Faça com que ela comece a existir. E foi ali tanto que foi ali que onde começou o processo, né? O processo junto ao ITERD começou com o resgate dessa memória. Então, a possibilidade das faculdades, né, da parte do direito também, de dar o suporte nesse momento de integrações de posse, porque nem sempre a gente consegue ter um contato tão rápido, por mais que o núcleo de terras ele tenha pessoas completamente muito comprometidas e tal, mas esses outros suportes, né, que pode vir também. Então, assim, eu acho que a universidade tem um papel de todos os caminhos, assim, né, de suporte jurídico, nesse suporte da memória, no suporte da questão da perspectiva social, dos projetos, né? Lembro da faculdade da FRJ e outras faculdades de arquitetura, dar suporte na construção de projetos urbanísticos e arquitetônicos para as ocupações em geral, né? Então, assim, a universidade já tem um papel importantíssimo, assim, né, em termos nesse contexto mesmo, assim, de acompanhar aquelas comunidades nesse sentido a comunidade vai estar ali organizada, ela vai estar ali defendendo o seu,
mas esses outros suportes é o que torna possível da materialidade aquilo ali. Jéssica caiu. Pois. Puxa, a Jéssica tinha pergunta, agora que eu vi que ela caiu. Aí eu vou fazer depois, então, tá, Aline? Porque aí a gente espera ver se a Jéssica volta. Senão, assim, aí, como isso aqui vai ficar gravado, aí eu passo para você, você pergunta, ou você responde e depois a Jéssica vê no vídeo. Também não sei se mais alguém tem pergunta. Clarissa, Natália, Arthur, Joyce. Nada, gente? Eu só vou fazer um comentário. Essa questão, que é o que o projeto tenta, né? É o projeto Memórias de Terra tenta isso, né? Eles entrevistaram, e a gente está nessa parceria por isso, né? Uma reflexão dos funcionários de Terra, que a gente quer compartilhar também, quer fazer essa reflexão também, né? Como você falou, orientaram vocês, assim, registra a existência da comunidade, né? E a gente tem que... Você fala da universidade, foi tão importante na sua luta, e é isso, né? Esse projeto aqui, ele tenta, de certa forma, reconhecer tanto o papel dos movimentos sociais na sociedade, na universidade, inclusive, quanto o que a universidade pode representar para os movimentos sociais também, né? Não ser uma coisa assim, da universidade lá distante, da universidade que não se integra ao redor. Uma pergunta aqui do Arthur. A Jéssica está voltando. Arthur, eu vou só... você está vendo entre a pergunta do Arthur aí, Aline, ou você quer que eu leia para você? Eu prefiro que leia, porque eu não vou ficar aparecer um pedido de alguma mensagem. A outra vez que eu fui apertar, eu saí. Aí eu prefiro. Eu não estou mais futucando mais nada aqui. Jéssica, eu já passo para você, tá? Deixa eu só ler a pergunta do Arthur, então. Como a ocupação reagiu às obras infraestruturais para a Copa Olimpíadas de 2014 e 2016, né? Houve tentativas de despejo? Nesse período. A gente estava num lugar de bastante influência, né? O Maracanã todo sendo remexido era um período de muita tensão para a gente. Para a gente era um período de muita tensão, né? A gente acompanhou por conta que Ai, Jesus, esqueci o nome da comunidade, que estava em volta do Maracanã. Em volta da UERJ. Metromangueira. Algumas ocupações, porque assim, tinham coisas que estavam bem orquestradas, né, com a questão da Copa, né? Então, Metromangueira e algumas ocupações, algumas questões ali do entorno, coisas viárias também, algumas coisas, né? Então, tinha muita coisa organizada nesse sentido. A gente foi um período de muita tensão para a gente, porque já estavam acontecendo algumas movimentações de despejo, integrações de posse numa região próxima da gente, que era onde a Vila Mimosa, né? Onde por ali por dentro já estavam acontecendo reintegrações de posse e é muito próximo da ocupação. Tinha o Metromangueira, né? Na época também, a gente acompanhou o Metromangueira da luta por conta do movimento social, por conta de a gente estar dentro do Menelemê. E meu irmão, se ele tivesse presente, podia até contar um pouco. Ele fez parte de um grupo que fez as filmagens, né? Umas filmagens umas filmagens internacionais aí que a galera fez fez um levantamento, né? Fez as denúncias, né? Das violações de direitos, não sei o que, voluntários que eles falam, esqueci o nome. Eles botavam um nome bem bonito, o Estado botava um nome bem bonito para falar despejo, né? Então, eu lembro que fez, e aí juntou, e aí foi uma iniciativa de alguns órgãos, né, que lidam com a questão da moradia internacional e tal, que tinha alguns profissionais e que tinham representação, na época, os coordenadores eram brasileiros, então a gente fazia essa interlocução também. Mas a gente não chegou, durante a Copa Olimpíada, a gente não foi objeto direto. A gente estava no burburinho, nisso. Foi nesse período, por exemplo, que as empreiteiras começaram a
a ocupar as terras e aos imóveis em torno da ocupação, né? Aonde começou a se ventilar a possibilidade de alargamento das ruas e que para isso precisaria retirar a comunidade. Então, assim, foi um período de muita tensão para a gente. Então, a gente ficava, todo mundo com o telefone de todo mundo foi um período de muita tensão para a gente, porque a gente sabia que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa diferente, né? A gente, quando saiu o VLT, tinha uma possibilidade de VLT chegar até São Cristóvão e cortar ali pela comunidade. Enfim, né, tinha uma série de coisas, mas a gente não chegou os despejos, a iniciativa de despejo não aconteceu no período da Copa, no período de 2014, né, 2012 em diante, né, com as movimentações que aconteceram de 2012 em diante, ele não foi. O despejo ocorreu logo no início, porque a gente conseguiu se organizar e cessar as ordens de despejo. Então, aconteceram algumas ordens de despejo logo no início da nossa mobilização. E aí, em seguida, a gente ficou nessa tensão de ordem de despejo durante assim, uns 2 anos. E se alguém fosse despejado, a gente botava o povo para dentro de novo, arrombava tudo, botava para dentro de novo. Meu pai fazia as ligações que tinha que fazer, entendeu? Elétrica e tudo mais que era preciso. E a gente botava o povo para dentro de novo. A gente botava... teve um que a gente conseguiu colocar os móveis dele lá no terreno, lá em casa, né? Minha mãe tem um quintal grande, então a gente conseguia botava dentro do terreno. Não precisa de caminhão, não. Aí depois botava para dentro de casa de novo. Nossa, foi bem agitado a época. Mas, especificamente, em relação à Copa e Olimpíada, a gente não teve isso, mas era um período de tensão. E era um período também que... Lembro um dia que foi uma dessas aberturas de eventos e tudo mais, e eles batiam tanto no povo, que o povo fez uma ocupação do outro lado. A gente fala do outro lado na Rádio Oeste. E foi um dia assim caótico, assim, né? Foi bem naquelas mobilizações de 2000, eu acho que foi nas mobilizações de 2013. Eu acho que foram. E aí eu lembro que teve o pessoal foi para uma dessas, né? Teve um ato do outro lado. E eles, nossa, o que eles batiam? Eram muito jovens, né? A galera que estavam passando pelo processo, né? Que estavam naquela organização. A gente, pela militância, a gente não participou, né? A gente, à época, avaliou que não era um ato para a gente participar, porque os atos estavam muito violentos e tal, e a gente preferiu não participar, mas a gente ficou atento. E aí, quando começou, a gente só fez o quê? Abrir a porta da comunidade, botar o que a gente conseguiu de botar para dentro, e aí foi muito interessante nesse dia, que todos os moradores começaram a abrir as portas. Porque os jovens, né, como estavam apanhando da polícia, era bomba, era tudo, o pessoal começou a estar por dentro da quinta, começaram a se perder por ali, né? E aí os moradores começaram a abrir todas as portas e o pessoal entrando dentro de casa. E a gente começou a se comunicar e toma, sei lá, mercúrio e bota band-aid, bota, sabe, essas coisas de primeiros socorros e tal, né? Trancar as portas, né, da ocupação, porque a polícia começou a parar na porta das pessoas para arrombar, para tirar o pessoal que estava... Enfim, foi um dia bem agitado, foi um dia bem complicado, mas foi interessante de ver a comunidade abrindo as portas para acolher aqueles, sabe? Então, foi memórias, né, que a gente guarda assim, né, da luta, né? Legal. Acho que foi 2013, isso mesmo. Ou foi, se não foi 2013, foi já no rumo de 2014. Foi mais ou menos o mesmo processo, né? De uma insatisfação em 2013, com o Sérgio Cabral. Eu lembro disso daí. Ó. Jéssica? Tinha muito a ver com aquela questão da universidade, né? Se essa perspectiva da moradia como um direito, né? Da ocupação, o direito de ocupar também um terreno que não estaria cumprindo sua função social, isso também vem da universidade, se de alguma forma ela enxerga uma subversão na própria maneira dos usos da universidade, né? Como a universidade deveria cumprir uma função social, né? Derrubar os muros, o que seria preciso, que provavelmente é o que ela respondeu,
aqui eu tive problema com o computador, eu não consegui ouvir. Mas nesses usos que a universidade tem e os usos que a gente, como cotista, né? Quem entrou na universidade como cotista e é o UERJ, da sua maneira como o movimento social se coloca ali dentro, se a gente está subvertendo de alguma forma os usos históricos da universidade, né, na sociedade. Eu não sei se eu me fiz. Foi boa a articulação da pergunta. O bom de estar na universidade é que a gente está sujeito ao contraditório, né? Então, por mais que tenha toda uma pressão, né, de cumprir aí as vontades, né, e as construções aí de uma burguesia que domesticada e tem toda esse perfil dependente, colonial e tal, a universidade, eu acho que a UERJ, né, por ter sido uma das universidades na questão das cotas e ter essa possibilidade da pluralidade, ela assim, eu tenho muito carinho pela UERJ, assim, né? Porque foi aonde eu me formei, aonde ela me possibilitou ter acesso a conhecimentos e aonde eu consegui conhecer pessoas. Então, ela tem esse papel, né? A universidade tem ela tem essa possibilidade porque ela tem essa contradição, né? Ao mesmo tempo, ela quer manter o status quo, mas ao mesmo tempo tem essa construção, essa disputa interna. E é na disputa, e é justamente na disputa, nessas possibilidades aí que a gente consegue acessar coisas que só é para eles. No final das contas, é isso, sabe? O direito, por exemplo, esse direito fundiário, né? O direito fundiário é para garantir a posse, a propriedade dos caras. E a gente, tendo acesso àquilo ali, a gente consegue visualizar como é que é e a gente consegue recorrer para atender aos nossos, sabe? Então, isso é fantástico, sabe? Eu acho que isso é fantástico. A gente consegue, e eu falo pelo direito fundiário, dessa coisa mais assim, mas eu penso isso pelo serviço social mesmo, a gente, de alguma maneira, tem professores dentro do serviço social, né? A Isabel é uma que faz um trabalho de longa data na questão da moradia, né? Colaborou aí na questão de um projeto que teve da Vila Autódromo, né? Então, teve uma participação também. Então, assim, eu falando, eu consigo lembrar de vários professores e várias iniciativas que se tem na universidade de algum nível de comprometimento social, né? É como conseguisse acessar aquele conhecimento e conseguisse distribuir ele para outros, né? Não para que seja para manutenção da ordem, mas, né, para de alguma maneira subverter essa ordem que é desigual, né? Aquilo ali é nosso, aquela terra é nossa. Por isso a dificuldade, assim, é por isso que a dificuldade no sentido, é por isso que era tão complexo o diálogo, né, de ocupante, porque eles meu pai sempre, eu acho que um pouco a luta da moradia, né, também veio do reconhecimento. Meu pai era um retirante, né? Meu pai veio com 17 anos de Ceará para cá, e ele falava muito da luta pela terra, mas ele tinha uma perspectiva da luta pela terra na luta rural, né? Quando ele chega no Rio de Janeiro, e mais recente, depois, ele só falava isso, tem que ter distribuição de terra. E aí eu lembro muito a minha perspectiva também, né? Essa coisa também, essa percepção da luta pela terra, tem um conhecimento científico, mas tem esse conhecimento popular, que aquilo ali, a terra é de quem faz. Isso é um saber que os nossos mais velhos têm, que passa para a gente, e que é isso, a terra de quem faz. Não, que a Jéssica caiu e voltou, aí voltou com o microfone aberto. Jéssica, fica gravado, tá? Também demorei a perceber um pouco que você caiu, mas desculpa, Aline, você estava falando da importância da terra, do significado. Não, acho que foi isso, né? Eu acho que como fosse uma articulação desses múltiplos saberes, né? A universidade trazendo esse saber científico codificado, né? Mas tem também esse saber popular, né? Essa experiência popular que fala assim, isso aqui é meu. Não tem... E que transborda a propriedade. Transborda isso do tipo, eu tenho
eu tenho um passivo não, como é que eles falam? Eu tenho um ativo que posso acumular isso aqui. Não é essa dimensão, é uma outra dimensão que foi possível na luta da moradia. Na luta da moradia, a gente percebe muito isso, né? Aquilo ali é de quem faz, é de quem constrói. E, de alguma maneira, os moradores da ocupação, meu pai, os vizinhos, minha mãe e tal, eles tinham essa percepção, né? A gente construiu isso aqui não tem nada de Estado aqui, não. É interessante ver isso, assim, né? Você chegou a cair, Jéssica? Eu não entendi. Que aí tinham duas Jéssicas aqui naquele momento. Agora está mudo. A gente não... Não, o microfone tá... Eu fiquei paralisada. E aí eu já botei um outro dispositivo. tá. Agora eu voltei. Mas é isso, vai estar gravado, tá aí. Isso deve ficar no finalzinho da gravação. Alguém tem mais alguma pergunta? Que eu também tinha combinado com a Aline que seria um papo por volta de 1 hora, mais ou menos. Aline, eu posso só mostrar, a Clarissa solicitou aqui que a gente mostrasse onde é. Vou compartilhar uma tela aqui. Tá? Espera aí, deixa eu... Também estou apanhando um pouquinho aqui, espera aí. Aqui, Clarissa. Vocês estão vendo? Ela é aqui, né, Aline? O Quinta Dor está aqui, ela é bem na esquina, não é isso? Deixa eu me situar. É essa esquina aqui que você está fazendo, isso mesmo. Você está vendo, Clarissa? Aí aqui está a Quinta da Boa Vista, o trem, né? A estação, isso. Isso, a estação de São Cristóvão está aqui e ela está aqui. Essa rua, esse lado da rua, ele é praticamente quase todo de ocupação. A partir desse ponto, de um determinado ponto que é da Colurb em diante, que não é. Mas entendi. Essa rua, ela é praticamente toda de ocupação. Mas aonde é organizado é aqui essa pontinha aí da José Eugênio, né? A gente fala Francisco Eugênio porque dentro do Estado, né, essa aqui é o 362. Então, é Francisco Eugênio 362. Então, para a gente era mais fácil se localizar. Mas José Eugênio, Francisco Eugênio. Vou deixar a galera tonta aqui rapidinho, que eu vou ali, ó. Foi? Não foi, peraí. Aqui. Isso, tonto que faz assim. Ai, meu Deus. Mas eu acho que travou, não vou conseguir, não. É por aqui, né? Sim, você essa até desse falou, lado, da José onde estão Eugênio, Isso. Não, peraí. Onde... Pronto, sai. Eles começam. Não vai dar, não, gente. Não. É essa esquina. Beleza, Clarissa? Sim. É ótimo. Essa nesse assim, né? Tem essa esquina. Eu esqueci agora a metragem, gente. Mas não é muita coisa, não. E aquilo que você falou da prefeitura, que não é a área de interesse social, eu também fiquei tentando lembrar e até agora eu não consegui. Que é o loteamento, né? O plano de loteamento. Tem uma sigla, que tem duas siglas. Eu estou aqui tentando lembrar e não consigo. Na prefeitura, se a gente for procurar nesses órgãos da prefeitura, e a gente já localizou uma vez, ali tem uma faixa vermelha em cima que eles falam como fosse que eles falam como fosse favela, né? Que é o assentamento informal, né? Eles falam como assentamento informal. Assentamento informal, de alguma maneira, dialoga com as áreas que não são regularizadas, né? E aí lá está uma faixa vermelha em cima. Então toda vez que a gente vê aquela faixa vermelha, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, né? Mas é um espaço pequeno, é o que a gente ficou muito imprensado, né? Ou como foram sendo ocupado em torno, sim. A gente ficou cada vez sendo mais imprensado, assim, no cantinho, assim, né? Sem possibilidade de muita expansão da comunidade. Então, tá ali. Não, Ive, não é se define o uso residencial, comercial,
qual o gabarito da Área de construção. intermediação. É, Tem um outro nome, que eu não sei se a Clarissa vai lembrar, mas assim, que a Clarissa é arquiteta, mas tem um nome assim que me fugiu mesmo. tem os nomes, tem todo. Tudo é nome, né? Todos eles têm uns nomezinhos. Para a prefeitura vai ter uma forma de zoneamento, Isso. para a gente, a nossa regularização vai ter uma outra, um outro termo, né? Tem vários termos aí urbanísticos e nesse campo aí, né? Aline, então, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Jéssica, sua pergunta tinha sido muito clara e foi muito boa, tá? A Jéssica foi na dúvida, foi ótima a sua pergunta. Se alguém quer falar mais alguma coisa, Joyce, Arthur, Ive, mais alguma coisa? Jéssica? Interesse social, pode ser. Não, não é não, Pode gente, ser. é outro nome. E que a prefeitura tem até um site da Prefeitura do Rio que você consegue ver pela cidade qual é o que é aquilo exatamente. Vamos ver, eu realmente esqueci o nome disso. Tem um mapa da cidade que aí você consegue ver direitinho, assim, planta cadastral, uma coisa assim, não é planta cadastral, não, tem outro nome. O que é como se o que é destinado àquilo ali, entendeu? Quais os terrenos que podem ter, a metragem, tem um termo técnico. E a prefeitura tem isso registrado. Aline, brigadão. Valeu. Foi ótimo, obrigado mesmo, assim, a Ive, que foi uma das grandes idealizadoras dessa conversa de hoje, que ela realmente me passou, né, a energia da sua entrevista e ela ficou encantada. Tá, e brigadão aí pela sua tarde. Quer falar alguma coisa, Ive? Pô, só agradecer aí, Elinha. Eu estou procurando uns materiais seus. Assim que eu terminei a sua entrevista, eu fui te procurar na internet, fui ler esses artigos. Eu fiquei assim, muito, muito encantada mesmo com a tua entrevista. Obrigado, gente. Obrigado, Arthur. Obrigado, Joyce. Obrigado, Jéssica, mais uma vez. Jéssica também participa do projeto. E aí convido a todos e todas para se juntarem ao projeto. A gente tem uma página no Facebook, História e Memórias da Luta pela Terra, e a gente quer, em 2022, dar um gás aí maior ainda nesse projeto. Tá? Gratidão, gratidão. Gratidão pelo convite. Obrigado. Vou parar aqui de gravar e vou encerrar, tá, gente? Tá bom.